Olá, alunos da nona série do Ensino Fundamental, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 1 do volume 2 do Aprender Sempre. Então vamos lá. Aula 1. Humor nos quadrinhos. 1. A partir da leitura do texto 1, comente como o humor é construído. Texto 1. People Stories. Resposta. O fantasma encontra-se aparentemente amedrontado ao ler história de pessoas, quando o comum, a partir das nossas experiências e vivências, seria as pessoas terem medo da história de fantasma. O humor é construído a partir dessa invenção de papéis. É importante salientar também que é possível perceber uma crítica em relação aos comportamentos humanos que têm impactado negativamente o mundo com suas ações. 2. Leia o texto e responda as questões. Texto 2. Homem grilo. Socorro! Mas nem na hora do lanche? Calma, dona, o homem grilo chegou. Socorro! Uma barata. Ah, não, barata não. A. O texto 2 é uma tirinha e traz uma narrativa curta, constituída pela linguagem verbal e não verbal. Reconhecendo isso, identifique o ambiente e as personagens na tirinha. Resposta: o homem grilo e a mulher são as personagens. A curta narrativa ocorre em um ambiente urbano que pode ser observado pelos elementos não verbais presentes no primeiro quadrinho. B. Na tirinha é possível observarmos ações nos 3 quadrinhos. Qual é a ação que impulsiona a narrativa? Resposta: o pedido de ajuda, os gritos de socorro da mulher em uma hora inesperada. Em prontidão, o homem grilo foi socorrê-la. C. Na tirinha, o tom humorístico está materializado pela linguagem verbal e não verbal. Em que momentos da narrativa você percebe a presença do humor? Resposta: é possível perceber o humor no primeiro quadrinho, no momento em que o homem grilo está lanchando e escuta o pedido de ajuda. Isso é reforçado pela expressão facial e pelo pensamento dele exposto no balão no último quadrinho. E no último quadrinho, portanto, o efeito do humor é mais evidente quando ele se joga nos braços da mulher por ter medo de barata. D. Quando se fala em super-herói, logo imaginamos um ser forte e destemido. É essa imagem que se tem do homem grilo na tirinha justifica sua resposta? Resposta: o texto nos permite interpretar que a ação ou atitude do homem grilo não corresponde ao comportamento esperado de um homem ou super-herói. Aula 2. Humor em piadas e anedotadas. 1. Leia os exemplos e, a partir das orientações do seu professor, registre suas observações a respeito da construção do humor. Exemplo 1. Aula de português. O professor de português pede para Pedrinho: por favor, diga uma frase com o pronome consigo. Pedrinho respondeu: eu não consigo responder a sua pergunta. Exemplo 2. Joãozinho, nas suas piratices, subindo e descendo de árvores, machucou o braço, teve de ir ao hospital. Chegando lá, o médico examina e diz que será necessário usar tipóia para logo recuperar-se. Preocupado, Joãozinho perguntou ao médico: doutor, o senhor acha que depois que eu tirar o gesso, vou conseguir tocar piano? Claro, meu filho, disse o médico. Que bom! Antes eu não conseguia de jeito nenhum, exclamou Joãozinho. 2. Leia os textos a seguir e responda as questões. Texto 1. Duas anedotas para pensar. O diretor diz que a escola precisa com urgência de um professor de inglês. Ninguém se habilita. Os alunos da quinta série vão ficar ao Deus dará durante a reunião de docentes. Ele interpela o professor novato, recém-apresentado. Professor, pois não, seu diretor, sou o Osvaldo. Professor Osvaldo, o senhor foi transferido para essa escola para dar aula de geografia, certo? Alguma coisa de inglês? Um tanto nervoso, Osvaldo respondeu: poucas coisas, seu diretor. Poucas coisas? Poucas coisas já é alguma coisa, vamos ver.
Professor Oswaldo, o que significa "I don't know"? Oswaldo se sente pressionado e resolve ser sincero. Eu não sei. O diretor efusivo. Muito bem, professor Oswaldo, muito bem. E o que quer dizer "don't understand"? Oswaldo eleva o tom de voz, preocupado. Eu não entendo, Parabéns, professor Oswaldo. O senhor é o nosso novo professor de inglês. Os outros professores aplaudem aliviados. Texto 2. No restaurante. Garçom, por que você está com um dedo no meu bife? Perguntou o cliente. Para ele não cair no chão novamente, disse o garçom. A. Qual o propósito comunicativo do texto 1 e 2? Resposta: provocar o riso, divertir e entender. Desculpe, entreter. B. Nesta aula, você estudou os gêneros textuais, piada e anedota. Em relação aos textos 1 e 2, qual seria a piada e qual seria a anedota? Preencha o quadro justificando sua resposta a partir das características de cada um deles. Texto 1 e texto 2, piada ou anedota e as características. Então, nesse texto 1 é uma anedota. E as características? O texto apresenta de forma mais detalhada os elementos da narrativa, assim como a sala de reunião da escola, o diretor, o professor de geografia e demais professores. É possível aprender mais de uma interpretação em um final inesperado. E no segundo texto é uma piada. As características. O texto é mais curto e mais direto. Além disso, apresenta um final inesperado em função do direcionamento interpretativo que é dado. C. Reconhecendo que o humor é materializado textualmente a partir do jogo da linguagem que remete à interpretação inesperada como ela é construída no texto 1 e 2. Então, basicamente, a resposta é na intenção estabelecida entre o diretor e o professor. O humor é construído quando o professor de geografia é indicado para ensinar inglês, por haver um desencontro entre eles. Então, a resposta para o texto 2 é na situação de comunicação estabelecida no restaurante. O humor é construído no momento em que o cliente descobre que o bife servido havia caído no chão. Aula 3. Falando uma coisa para dizer outra. A ironia nos textos. Observe os exemplos e preste atenção na orientação do seu professor. A. Meu dia começou maravilhosamente bem. Um pneu furado, uma multa e atraso ao trabalho. B. Seu café está ótimo, fraco, frio e sem açúcar. C. Esse trânsito de São Paulo é o motivo da minha felicidade. Atividade 1. Leia o texto e identifique o enunciado que expressa ironia, escrevendo no espaço a seguir. Texto 1. Maria, fale para seus colegas de turma parte do seu corpo que começa com a letra Z. Os olhos, os ouvidos e as unhas. A professora exclama: Parabéns, Maria. Sua nota também começa com Z. Que legal, professora. Deve ser uns 8, respondeu a garota. Resposta: a exclamação da professora: Parabéns, Maria. Sua nota também começa com Z. Expressa ironia em relação ao dito por Maria anteriormente. A professora entende a resposta da garota como uma brincadeira e, em tom irônico, dá a entender a nota atribuída à estudante como um 0. 2. A seguir, podemos observar o diálogo entre duas amigas que aqui vamos chamar de X e YX. É a garota que faz a pergunta como foi o encontro com o boy, Y, e a garota que deu essa resposta lê o texto e responda o que se pede. Texto 2. E aí, beleza? Como foi o encontro com o boy? Ótimo, perfeito. Não poderia ter sido melhor. A pizza estava deliciosa, fria e sem tempero. A conversa foi tão boa, deu até sono. E eu amando tudo, ansiosa para o tempo passar logo. Sentiu o clima? O encontro foi realmente perfeito conforme o dito por Y.
Resposta: a garota Y foi irônica ao dizer que o encontro foi ótimo. Quando se lê o texto na íntegra, observamos que ela não gostou do encontro. B. Como a ironia se apresenta no texto? Resposta: pelo que a garota Y expôs, como a pizza que não estava boa e a conversa que não fluiu, é possível interpretar que esses pontos negativos têm mais forças que o positivo apresentado anteriormente, denotando um tom de ironia, ou seja, ela falou uma coisa para dizer outra. C. Uma forma de perceber a ironia é observar o jogo de contraste, ou seja, falar de algo positivo e algo negativo. Como você identifica isso no texto, positivo e negativo? Então, a resposta para os positivos é pizza deliciosa, conversa boa e amando tudo. E para o negativo, é fria e sem tempero, deu até sono e esperando o tempo passar. Aula 4. Criticar no gênero textual, Sarge. 1. Agora, depois da pesquisa, a Charges preenche o quadro com as informações solicitadas. Perguntas: em que veículo, mídia, impressa ou digital, que a charge circulou? Quem é o autor da charge? Qual é o tema apresentado na charge? Qual a notícia que na charge faz referência? Qual é a crítica feita sobre este tema? Qual é o posicionamento observado pelo autor na charge? Como essa charge se apresenta visualmente para o leitor? E as respostas. Então, basicamente, essa atividade vai ser uma resposta de acordo com as charges pesquisadas por vocês, tá bom? Encerrarei o vídeo para não ficar longo e logo mais postarei mais vídeo sobre o volume 2 da nona série do ensino médio aqui no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.